Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que esse vídeo encontre vocês bem. E se não estiver bem, que vocês fiquem melhor após essa palavra. Esse dia eu li uma passagem na Bíblia que eu achei muito boa, que fala em Timóteo 4, não, Timóteo 5:6, que fala assim, desculpa, 6:7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto, e que nada podemos levar. Eu fiquei refletindo muito sobre essa palavra, né? Sobre assim, não só na questão material, né? Muitas vezes a gente fica muito angustiado de conseguir as coisas, de conseguir um carro, uma casa, né? De passar a ter bens materiais. Mas isso, nessa palavra, eu acho que tem também um pouco de reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente vive, sobre como a gente vive situações cotidianas, né? Então, dá um exemplo assim, eu mesmo, né? Às vezes eu gosto muito, tô em casa assim com a família, eu falo, pô, vamos fazer um churrasquinho, né? Coisa simples, sabe? Você pega um pouquinho de carne, uma linguiça e faz ali uma churrasqueirinha simples, uma coisa que eu tenho. Eu curto pra caramba. E assim, isso faz eu viver alguns momentos com a família e traz algumas reflexões, assim, de como é importante você passar ali, às vezes, uma hora conversando, batendo um papo, às vezes com amigos, às vezes com outras pessoas. Então, às vezes, a gente fica, às vezes, preocupado com as coisas financeiras, com as coisas que a gente tem que conquistar, com o trabalho, com a carga de trabalho, de estudar, de fazer isso, aquilo. E às vezes a gente tem que dar um tempo, né, para as coisas. A gente tem que parar, às vezes, para refletir um pouco, às vezes parar para ficar um pouco com a família, às vezes para ficar um pouco com os filhos, às vezes para a gente conversar sobre outras coisas. Então é muito importante a gente viver isso também, né? Porque a gente não leva nada dessa vida. E às vezes também questões de relacionamento, né? Acho que essa passagem ela traz também uma questão assim, não só material, mas também de relacionamento. Como é importante a gente construir relacionamentos duradouros. Porque se de repente você vai embora de uma hora para outra, né? Você está brigado com uma pessoa, o que você vai levar dessa vida, né? O que você vai deixar de lembrança para essas pessoas? Então é muito importante a gente refletir sobre isso também, né? Nossos relacionamentos, eles têm que ser relacionamentos que a gente agrega a vida das pessoas, como a gente trata, como que você considera as pessoas. Então, assim, nós temos as nossas diferenças entre família, entre amigos, às vezes no trabalho, mas sabe, as coisas são muito irrelevantes, né? Igual se diz, a vida ela passa muito rápido para a gente perder tempo brigando com alguém. Então, para a gente perder tempo reclamando. Então, sempre agradece tudo que você tem. Essa questão da gratidão, a gente sabe como é importante isso, sabe? Às vezes a gente só consegue enxergar aquilo que nos está nos faltando, né? E às vezes a gente esquece de ver as bênçãos que Deus tem. A gente enxerga a vida das outras pessoas, às vezes, que elas são afortunadas, mas de repente o que é riqueza para cada um de nós, né? Eu reflito muito sobre isso às vezes, né? Às vezes eu vejo uma pessoa com um carro muito melhor que o meu, eu fico pensando, puxa, como que essa pessoa conseguiu esse carro? Como que ela conseguiu isso? Aí às vezes eu paro para pensar nas coisas que eu tenho, como família, como meus filhos. Aí eu agradeço, eu falo, obrigado, Senhor, por ter esse carro, obrigado por ter o meu trabalho, obrigado por ter as coisas que eu já tenho, por chegar a conseguir me alimentar, por conseguir comer. Então a gente tem que refletir muito sobre isso também, sobre as coisas que nós temos. Então às vezes a gente fica nessa angústia, nessa ânsia de conseguir os bens materiais, de conseguir coisas melhores. Claro que a vida a gente sabe que é uma luta, né? A gente vai para o trabalho, a gente encontra desafios, encontra clientes difíceis, às vezes chefes difíceis, pessoas difíceis. Mas isso faz parte do jogo, né? E a gente só que assim, a gente não pode dar um foco desesperador às vezes nas coisas, né? Puxa, a vida ela passa muito rápido, então assim, não deixa sua mente se perder com essas coisas, com os problemas, sabe? Meu, você deu uma surtada, sabe, ficou com a cabeça cansada, cheia de problemas, sai, vai dar uma volta, esquece aquilo que está passando, para no lugar, toma um sorvete, uma Coca-Cola, fala, não vai beber porque eu não bebo, então eu não posso falar nada. Mas assim, não vai beber. Mas assim, vai conversar, às vezes para um momento sozinho, ou então vai dar uma caminhada no parque, sabe? Escuta uma música que você gosta, vê um filme que você gosta, né? Então assim, é muito importante a gente às vezes dar uma desligada dos problemas. Se a gente começa a absorver aquilo que a gente está passando, a gente vai enlouquecendo. Então assim, sai, dá uma surtada, porque às vezes vem uma ideia, vem uma solução. Então não dá muito foco só numa coisa na sua vida.
de querer acumular riquezas, às vezes de conseguir só trabalhar. Então, meu, sai, vai dar uma passeada, vai visitar seus pais, vai visitar aquele amigo que você não vê há muito tempo, manda uma mensagem, dá umas risadas. Então, assim, faça algo diferente, né? E não dê foco só em coisas materiais, em coisas que você não vai levar dessa vida, né? Então, assim, a gente não, da forma que a gente chega, a gente vai embora. Então, não adianta a gente querer acumular muitas riquezas, acumular muitas coisas, porque a vida, ela passa rápido. Então, aproveite, se tiver oportunidade, vai fazer uma viagem com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com os amigos que seja. Aproveita a vida, curte a vida, não fique só focado em acumular riquezas. Tem muitas coisas boas para a gente viver. E assim, a alegria, a felicidade, ela vem no dia a dia, né? Então, é muito importante a gente observar isso. Outro dia, foi até interessante que eu fiz uma viagem, né? Ia ser, era domingo, e eu falei assim para minha família, vamos esperar mais um pouco, né? Mas a gente tem que trabalhar amanhã, né? Mas eu falei assim, amanhã é outro dia, a gente tem que aproveitar o hoje, né? Aproveitar o momento que a gente está aqui. Né? Amanhã a gente vai ter que acordar cedo do mesmo jeito, vai ter que trabalhar, vai ter que levantar. Então, assim, 1 hora a mais, 2 horas a menos não vai mudar nada no amanhã. Então, eu sempre dei esse foco, assim, né? De antigamente tinha uma loucura, assim, de precisa ir embora, a gente tem que ir embora, que amanhã tem que trabalhar. Amanhã é outro dia. Então, vive o momento, aproveita o momento com a sua família, aproveita aquele momento que você está ali vivendo, dá uma parada, dá uma respirada, né? Não fique tão focado só em crescer, crescimento, dinheiro, produtividade. Não. Pare um pouco para respirar, que a gente não leva nada dessa vida. E Deus, Ele quer que a gente viva isso, Ele quer que a gente aproveite a vida, Ele quer que a gente ajude as pessoas. Então a gente não pode só focar no dinheiro, só focar no crescimento. A gente tem que focar também nas coisas boas da vida, na sabedoria. Então é isso que é muito importante pra gente, tá bom? Esse é o vídeo que eu tinha para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Curte aí, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Valeu, um grande abraço.